galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu costumo falar, a sexta-feira nunca decepciona, sempre tem alguma coisa acontecendo. Ontem não foi diferente, quero abrir o vídeo falando de Jair Messias Bolsonaro, bem simples, bem direto, fez um pedido aos deputados e senadores em relação à CPMI dos atos do dia 8 e depois vamos tirar a letra M para comentar sobre mais uma nota do Globo sobre a CPI. Que muita gente ficou assim meio sem entender, a Globo meio querendo, né, jogar para torcida algumas coisinhas, e vocês vão ver como as pessoas que não têm muita atenção, os desatenciosos, podem se passar. Também quero falar sobre alguns problemas que envolvem o governo na área da comunicação e também falar sobre a comissão da comunicação. E tem notícia boa, vocês vão entender, não vai adiantar mais nada. Depois vamos falar de um tema que deveria estar tirando o sono do Dilma, porque o brasileiro já está sentindo na pele. Vamos falar sobre economia. E aí tá aquele caos econômico, né? Não tá só notícia ruim atrás de notícia ruim, revisando PIB para baixo, né? PIB para baixo, desemprego para cima, daquele jeito. Quero falar com vocês sobre eleições de 2024. Tem algumas coisinhas interessantes. Quero ainda voltar naquele vídeo do Boulos que viralizou. A turma falou bastante aí da cisterna, mas, como sempre, temos um a mais. Um a mais mesmo. O Leonardo Coutinho, ele falou algumas coisas sobre aquele vídeo que vão muito além, né, do meme da rede social. Eu quero comentar sobre isso com vocês. Depois quero falar dos amigos do Dilma, principalmente aqui na América Latina, né? Agenda internacional. E se der tempo, espero poder falar também da turma aí woke, que os wokes estão demais. E vejam só, vamos por partes. Era para eu ter colocado de Bolsonaro aqui já para começar, mas tudo bem, né? Vamos começar pela CPI, sem a letra M. E eu friso isso porque no dia de ontem o Globo postou essa nota e teve gente que até ficou triste. Não acredito. Olha pra lá, o Dilma trabalhando, o Dilma esvaziou. E agora? Será que não vai ter mais... Será que não vai ter mais a CPI? Gente, não é CPI, é CPM. A letra M faz total diferença. Porque a nota do Globo, que eu vi muita gente realmente pra baixo, se refere à CPI da Soraya Tronic. Tem nada a ver com o que a oposição real, que a direita está tentando fazer. Aí falava o seguinte, que a base do governo esvazia a CPI dos atos antidemocráticos no Senado, que deve ser enterrada. Senadores do PT, PSB, PSD, PDT e MDB irão retirar as assinaturas. Aí fala, né? Essa CPI não deve sair do papel. O Pacheco havia dado até a sexta-feira para que os parlamentares que haviam assinado o requerimento em janeiro, endossassem novamente a criação do colegiado, o que não ocorreu. No entanto, um outro pedido de CPI mista, formado por deputados e senadores, foi apresentado no Congresso e continua válido. Só que esse daqui, a matéria, ela comenta ao longo, depende que o Pacheco convoque um plenário aí, né, uma reunião do Congresso como um todo. Quando é que isso vai acontecer? Não tem data. E o Pacheco está sentando em cima para ver se o governo consegue retirar as assinaturas. No caso do requerimento restrito a senadores, como foi apresentado pela Soraya em janeiro, ou seja, na legislatura passada, Pacheco condicionou sua instalação à confirmação das assinaturas. Integrantes da base que assinaram lá atrás, porém têm dito que não vão endossá-la novamente, enquanto senadores de oposição preferem deixar essa CPI exclusiva do Senado, né, acabar e aí apostar na CPMI, que já foi apresentada ao Congresso. Aí no final da nota, o Globo, né, dá palanque para o Cajuru falar o seguinte, ó, o Cajuru afirmou que a CPI da senadora é sem revanchismo. Essa daí é sem revanchismo. E a diferenciou da CPMI de André Fernandes, que classificou de politiqueira. Essa é politiqueira. Não tem nada para investigar, né? Nada estranho. Mesmo assim, o senador disse que vai seguir a orientação governista. Beleza. Tá certo. É do jogo. Mas vamos lá. Bolsonaro pede a deputados e senadores para focar na CPMI dos atos do dia 8. Se tem uma coisa que eu acho que Bolsonaro conseguiu provar ao longo do tempo, é que ele tem razão, né, no que ele fala normalmente. E eu digo isso porque, passado aí vários anos, Bolsonaro sempre falava alguma coisa, passavam alguns dias,
Estava alguns meses. E olha que não apareceu a nota. Na época da pandemia foram inúmeras matérias mostrando, ele não falou lá atrás. Ele falou que ia dar problema aqui, hein? Aí deu. Aí Bolsonaro falou que isso aqui pode ser bom. E era. Mas no primeiro momento a imprensa atacava. Para Bolsonaro estar falando, foca na CPMI, olhando inclusive as notas que já saíram na própria imprensa, apontando, principalmente aquela história da ABIN. Não sei. Olhando isso daqui ainda sobre a ótica que a Globo está contra. A Globo escreveu um editorial contra o tema, está procurando senadores que são contrários para entrevistar, tentar reforçar que essa CPI é do mal, essa não pode. Tô achando que aí tem coisa. Isso daqui foi dito em um evento do PL. Bolsonaro também falou sobre eleição. Flávio Bolsonaro também falou que vai se empenhar, querem vencer a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Papo interessante. Tá lá o Jair, né? Tá articulando mesmo de longe. Nada que seja pedindo aí, né, um apoio, um empenho da turma do PL. Eu acho extremamente importante. E vamos ver, né, o que é que o Pacheco vai fazer. O tempo tá passando. Continuando aqui no tema, que esse daqui é de extremo interesse da turma da esquerda. Comentamos recentemente, não sei se foi no vídeo ontem, anteontem, tô me perdendo, essa memória curta, direto tô me perdendo. Mas eu falei com vocês que o governo estava com a ideia de criar um órgão mesmo, não uma nova agência reguladora. Quem teve essa proposta até foi o Flávio Dino, para dar uma averiguada aí, né? Como é que andam as coisas. Tem que ver essa questão que vai regular, né? Conferir aquele relatório de transparência que as plataformas terão que apresentar. Então, estou falando aí, uma nova agência. Mas a imprensa fala, não, olha só, isso aqui não pode funcionar como uma polícia do pensamento, viu? Não, jamais. Alguém acha que o PT faria isso? Eu tenho certeza que não. Mas tudo bem. Defendido por relator do PL das fake news, o Orlando Silva, órgão regulador para redes gera impasse e depende de acordo com o governo. Aí fala, né, aqui já é o Orlando Silva falando, é inimaginável, se todos falamos em regulação, que não haja um órgão regulador. Você já pensou? Os caras vão criar um órgão só para isso daí. Que possa aplicar penas previstas, inclusive no projeto, como advertência, multa, suspensão e até bloqueio dos serviços. Tá vendo aí, né? Os poderes que essa agência vai ter. Há que se ter um mecanismo. Um órgão propriamente criado para isso, ou um órgão que receba as atribuições regulatórias e devidas competências para que se possa fiscalizar e fazer funcionar a lei. Mas não é uma polícia do pensamento. Aí vocês perguntam, mas como assim? Tem poder de punir, tem poder de aplicar a lei. Mas não é a polícia do pensamento. Não, é só uma agência para salvar a democracia brasileira. Especialistas ouvidos pelo Globo, tinha que ser pela Globo, avaliam que a ampliação de regras no projeto, como a inclusão de punições às Big Techs para a violação da lei do Estado Democrático de Direito e de direito das crianças e adolescentes, com a exigência de relatórios de transparência, como o governo quer, demanda um fiscalizador. Os especialistas da Globo confirmam, precisamos de um fiscal. Não é polícia, gente. Não é polícia do pensamento, é fiscal. A agência reguladora é do bem. E que sem o órgão regulador, a tarefa de monitoramento da moderação feita pelas redes caberia ao judiciário, que tende a não atender às demandas na velocidade necessária. Tá, beleza. Só que agora, olha a informação extra. E pode ter interpretações difusas a depender do juiz. Pera aí, irmão. Se estamos diante de uma situação que um juiz pode ter uma opinião e outro juiz pode ter outra opinião, significa então que estamos diante de um assunto subjetivo? Então estamos diante de um assunto subjetivo. É isso que está falando. Então vai ser mais difícil que não é polícia, o fiscal de pensamento, né? Então, se você tem assim algumas instâncias, né, seu juiz, então é meio complicado, né? Porque às vezes um condena, você leva para a segunda instância e vê que o cara meio que se atrapalhou ali.
Então é necessário o fiscal, porque o fiscal tem a palavra final. Não é polícia, viu? Não é polícia do pensamento, não é perseguição, não é censura. É o fiscal. Um tema subjetivo, que a turma está deixando claro, ó, pode ter interpretações difusas a depender do juiz. Por que o fiscal não é polícia? Por que o fiscal, então, saberia tratar isso de forma objetiva? Ainda mais uma agência como essa que é delegado executivo. Vai ser o Dilma que vai indicar. O fiscal, que não é polícia, do Dilma, ele vai saber. O do Dilma. Também apontam que agências e órgãos já existentes não seriam adequados para atribuição por não terem expertise no tema ou por não serem independentes. Não terem expertise no tema. Agora vamos criar uma nova e essa nova vai ter. Porque eles vão ser fiscais, não polícia do pensamento. Subjetivo ainda. A imprensa segue em sua sanha autoritária. Aí fala que entidades de rádios, TVs e jornais defendem propostas contra as fake news. A matéria é longa, textão chato. Aí no subtítulo fala, associações vão entregar os 3 poderes, sugestões ao projeto de lei em discussão no Congresso sobre a atuação de Big Techs. Eu só quis trazer um parágrafo. O segmento também defende que os meios de comunicação profissionais sejam remunerados. Que bacana, o projeto das fake news que vai dar dinheiro para o consórcio. Pelas redes sociais, pelo uso do conteúdo por eles produzido, além de igualdade de tratamento na legislação. É mole. A turma esculhamba, viu? As coisas no Brasil seguem por um caminho que eu fico sem entender às vezes. Mas, por outro lado, falei que tinham boas notícias. Olha a importância do PL ter conseguido eleger uma grande bancada. Aqui não é que o PL preside essa comissão, mas eu já conto para vocês. O PL pegou algumas comissões bem importantes, como a de fiscalização, que está com a Bia Kicis. Essa comissão, que é de comunicação, onde vai passar diversos temas espinhosos, como essas questões que envolvem regulação das redes, né? Fiscal. A turma do PL, só nessa comissão, emplacou 5 deputados. A esquerda inteira, os partidos de esquerda para valer, PSB, PT, PDT, PSOL, etc., tem 4. 4. Só o PL tem 5. No total são 26. O presidente dessa comissão é um cara do Republicanos que tem um histórico na TV, conhece um pouco as coisas. Espero que pense no Brasil. Aí a nota fala o seguinte, o esforço das Big Techs para neutralizar a nova comissão de comunicação da Câmara surtiu efeito. O colegiado foi tomado por bolsonaristas que se opõem às propostas de regulação das redes sociais. A coluna mostrou que os bolsonaristas foram orientados a entrar na comissão por um advogado que faz relações governamentais para as Big Techs. Ele argumentava que deputados de esquerda poderiam usar o colegiado para discutir projetos que regulam publicação de fake news em plataformas digitais. Aí sim a informação falando, né? Etc. Tudo mais, PVP, tititi. E a turma da direita, eu vi que já está tendo algumas movimentações que, inclusive, eles querem usar comissões como essa para quê? Fazer requerimento, não para chamar as plataformas, etc. Tudo mais, e que eu dê sugestão. Senhores deputados, e eu falo até para vocês, gente, se vocês tiverem a oportunidade de falar com algum deputado, qualquer coisa, vou falar primeiro a ideia deles, depois eu deixo a minha sugestão e peço ajuda de vocês e para os deputados que ouvirem. A sugestão deles é convidar pessoas da direita para explicar o que eles estão sofrendo, o que já aconteceu em termos de censura, etc. Tudo mais. Eu acho que esse aqui é o lugar certo. Só que além disso, uma coisa que eu acho que poderia estar no radar dos nossos políticos, dos nossos parlamentares, é, por exemplo, chamar a galera do Twitter. Chama, vamos dar uma olhada. Depois de todas aquelas threads da turma que teve acesso ao Twitter Files, o Matt Taibbi, a menina que eu esqueci agora o nome, tem o cara também, eu só lembro do Matt Taibbi, aí tem o cara lá que é um asiático, tem uma mulher, que eu também esqueci o nome agora, mas enfim, o Matt foi o cara que mais escreveu threads. A turma revelou, quer dizer, primeiro o Elon Musk falou que tinha algumas informações referentes ao Brasil. Segundo, durante essas
essas revelações do Twitter Files, por diversas vezes eles demonstraram como como organizações não governamentais, como as ONGs, se uniram com as plataformas para definir o que podia e o que não podia entrar no ar, ficar online. Ao longo dos últimos meses, mostrei para vocês que algumas dessas agências, inclusive, já geraram problemas para o Brasil. Inclusive, vale a pena olhar, nunca mais olhei, como é que estão os contratos do governo e ver essas agências, essas ONGs que sempre estão aí em destaque. A Atlantic Council, o NED, né, essas ONGs ligadas a Open Society, Artigo 19, está sempre aí também enchendo o saco. Vê se ainda tem, quem sabe você pode até utilizar uma comissão dessa para chamar o governo para bater um papo e entender que projetos que eles andam apoiando e tudo mais. Enfim, fica de sugestão, mas vamos avançar. Falei para vocês que a comunicação do desgoverno também vem gerando uns problemas. A gente já comentou sobre isso, mas a Folha de São Paulo soltou uma nota só para falar o seguinte, que o governo usa canais oficiais para promover Janja e ironizar Bolsonaro. Imagina se fosse o oposto. Imagina qual seria o tom da matéria, qual seria a manchete que a Folha de São Paulo iria empregar se Bolsonaro estivesse utilizando a TV para favorecer a Michelle Bolsonaro e atacar o Lula, por exemplo. Mas aqui é do bem, matéria respeitosa. Ainda coloca, olha aqui, ó, outro lado. A matéria ainda dá direito, né, ao contraponto. Sensacional. O consórcio é demais. Só uma coisinha rápida que não é o consórcio, mas é sempre bom escancarar e falamos deles recentemente. A turma do MBL está defendendo que o seu ex-membro, o Fernando Holliday, veja o sol nascer quadrado, ó, Holliday na cadeia. O Fernando Holliday postou aqui uma nota dizendo que a Polícia Federal possivelmente vai apurar, né, a suposta ligação dele com os atos, vai ver se tem algum tipo de ligação. E ele falou agora, pronto, chegou a minha vez. O Holliday fez esse comentário, aí o MBL fala o seguinte, né, por ordem do ministro, a Polícia Federal investiga a ligação de Holliday com os atos. Abre aspas, quem vende a alma ao demônio sabe que capeta cobra com juros. É a turma do MBL. E depois ainda pede o Holliday na cadeia. E ele fala, ó, só o lixo do MBL, né, extrema esquerda, querem a minha prisão. Né? Se eles querem a minha prisão é porque eu estou do lado certo. De picaretas, quero distância. E falando em justiça, só mostrar aqui para vocês, vocês devem ter visto, mas quem viu vai sofrer de novo. E quem não viu vai passar raiva comigo agora. Novo presidente do Superior Tribunal Militar. Esse senhor tá ali com o terno branco, ao lado do Dilma e ao lado do Pacheco. Eu gostei da cara do Pacheco. A coisa é tão absurda que o Pacheco trouxe assim, fala, rapaz, daqui a pouco o Dilma vai sentar no colo desse cara. E você vê a proximidade, né? O Dilma tá assim, né, pro colo do Pacheco. O Pacheco ficou até com medo de perder o pai. Sei o quanto o nosso presidente Lula se empenha para levar a cada brasileiro, principalmente os mais carentes, a certeza de que eles não estão sozinhos nessa luta pela própria sobrevivência, pela educação, pelo pão de cada dia. Sei o quanto significa para o nosso presidente a solidariedade, a empatia, a preocupação com os mais pobres, com a desigualdade. Sei dos seus sonhos de um Brasil cada vez mais justo, pacífico e com a humanidade mais voltada para o combate à desigualdade dos povos. Eu tenho a certeza de que esta é a ideia-força que será perseguida e, sem dúvidas, alcançada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como também tenho convicção, senhor presidente, de que seu maior desafio será pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia em nosso país. Os dirigentes dos poderes executivos, legislativo e judiciário, que nos honram com suas presenças de forma harmônica e independente, já deram uma clara e enfática demonstração de que este é o caminho e que nele seguiremos sem volta, sem retrocesso.
Hoje sabemos o quanto se faz imprescindível a uma nação suas forças armadas. E em nosso país não é diferente. A Marinha responsável pela soberania de nossas fronteiras marítimas, o Exército tendo por missão a soberania de nossas fronteiras terrestres e a Força Aérea responsável pela soberania do espaço aéreo. Estes são pilares indiscutíveis de nossa pátria como garantia de nossa soberania como nação livre no contexto mundial. Eu gostei desse final que ele fala, esses são pilares indiscutível. Eu falo errado, mas você falar o plural errado lendo um pedaço de papel é outro nível. Não é por nada não, viu? O cara tem que, assim, errar o plural com papel na mão. Mas vamos focar no que importa. O Dilma se importa com o pão de cada dia. Será mesmo? Vamos falar de economia, né? Vamos ver como é que tá o estado do Brasil. O Dilma se preocupa demais com o Brasil. Desemprego volta a subir no país após 10 quedas seguidas. A única coisa que sobe nesse país é desemprego. E a inflação. Taxa de desocupação no Brasil ficou em 8,4% no trimestre encerrado em janeiro. Em dezembro, estava em 7,9%. Está maior que dezembro, hein? E o engraçado é que essa nota, ela relembra uma coisa que eu não vi a imprensa martelando, que foi o CAGED do mês de dezembro. Olha o que ela diz, ó. Segundo Adriana Berengui, já era possível notar perda de força na geração de vagas ao fim de 2022, período do ano tradicionalmente favorável ao mercado de trabalho. Por quê? Porque tem turismo, tem viagem, tem as compras de Natal, então movimenta muita coisa, né? Indústria, setor de serviços, setor de vendas, então tem muito emprego, nada temporário. E não, 430 mil de saldo negativo. A queda na ocupação em janeiro consolida essa tendência de perda de fôlego na ocupação, disse ela. Mas o Dilma se preocupa com o povo, se preocupa com ganha-pão. E quem vem para falar isso é a Luísa Trajano. Aquela que tá no conselhão. Sabe o conselhão do Dilma? Só os melhores? Ela faz parte, viu? Olha o que ela disse. Pelo que eu já analisei de outros governos dele, ele não vai ter um déficit público porque ele não é doido, tá certo? Não vai. Ele sabe lidar com isso. Agora, ela tá falando, não vai ter déficit público. Ou seja, o que ele tá querendo falar com isso? Que o Dilma vai apresentar um baita arcabouço fiscal que não vai ser irresponsável, que não vai fazer uma gastança doidada. Ou seja, né? Ela começa passando do pano já pro arcabouço fiscal. Lembrando, a Luísa Trajano, além de ter feito L na pré-campanha, né, muito tempo antes, a Luísa Trajano também faz parte do conselhão. vai chamar âncora fiscal, se vai cada hora pôr um nome. Então, assim, eu espero isso, e todos nós, gozado, não está sendo um assunto tão forte no nosso meio. O juros isso é muito bom da senhora dizer, porque aí a gente fica com um termômetro também de um outro setor, que é o setor produtivo, né, que é importante. Então, assim, não está sendo uma coisa, todo mundo preocupado. Todo mundo está preocupado com a falta de mercado, com a falta de venda, com a falta disso, e sabe que o juro alto é o primeiro fator para que isso aconteça e gere emprego. Está preocupado com a falta de venda? O povo não está comprando, ou seja, o povo não tem dinheiro. Só que o que ela faz no final? E esse vai ser um dos pontos altos do vídeo, pelo menos desse tema. Ela coloca a culpa na economia dos juros altos. Aí se você já pensou no Roberto Campos Neto, você não está errado. O juro baixar depende do Banco Central. Essa fala não é aleatória. Mais uma vez, a Luísa Trajano faz parte do conselhão do Dilma. Guarda essa parte. Guarda a parte que ela falou dos juros altos, que vamos voltar nisso. Responder que eu saí de uma reunião com o IDV há pouco tempo, não que isso não seja, parece que isso já é assim, não pode gastar, não pode estourar o déficit fiscal, o que parece que isso já está nos ossos, não sei se você está entendendo. Agora também negociaram um déficit e conforme a pandemia foi existindo, foi negociando para aumentar, porque isso não é uma coisa estável, ia deixar mais gente morrer.
Só que o déficit da pandemia era pandemia, né? Era óbvio, Luísa Trajano. E o governo Bolsonaro encerra o ano de 2022 com superávit. Então, menos torcida. Mas grava a questão dos juros. Onde ela deposita a culpa? Mas vamos continuar. Olha o governo que se preocupa com a família, com o desemprego. Com o emprego não, ele está preocupado com o desemprego, né? Ele está trabalhando para crescer. Incompreensível. Governo Dilma pretende voltar com cobrança do seguro DPVAT. Essa aqui é uma notícia que Bolsonaro compartilhou em seus perfis oficiais, falando, para o Dilma está muito fácil governar, é só desfazer o que Bolsonaro fez. Nos últimos 3 anos, Jair Bolsonaro quase zerou o valor do DPVAT. Isso porque tivemos diminuição no número de acidentes, bem como houve melhor gestão da seguradora. Sem corrupção. Mas o Dilma está preocupado com o pão de cada dia. Vamos ver? O governo Dilma prevê crescimento menor e estouro da meta de inflação em 2023. O governo revisou o PIB para baixo. Pressão para o PIB caiu, óbvio. E a estimativa para o IPCA sobe. A estimativa do governo para o IPCA é muito menor do que as expectativas do mercado e a projeção do PIB do desgoverno é muito maior do que as projeções do mercado, que já tem gente prevendo PIB negativo. Mas deixa eles, né? A caneta é deles, o número é deles, eles imaginam, eles colocam no papel e eles escolhem, né? Errado é você que fica questionando. Folha de São Paulo também. A OCDE. Olha só, lá na frente, daqui a vários meses, alguém vai tentar colocar a culpa na economia, no momento econômico. Não, o mundo está numa crise. Olha o que está acontecendo. Você não está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eles vão vir com a história dessa. OCDE melhora a projeção de crescimento global, mas piora do Brasil. O mundo todo está avançando e o Brasil fica para trás. Então, quando vir lá na frente com a desculpa, cresce muito... Não, olha só. A OCDE melhora a projeção de crescimento global. O Brasil que está para trás. A economia mundial deve crescer 2,6% em 2023, ante projeção anterior. Ou seja, eles revisaram a economia global para cima. O Brasil está na contramão, graças ao Dilma. IPCS acelera. O IPCS é um dos índices que também medem a inflação, tipo IPCA. Acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas na segunda quadricemana de março, diz a FGV. Pode parecer notícia repetida, mas é de ontem. A aceleração mais significativa entre capitais foi registrada em Belo Horizonte. Vamos continuar. Inflação dará alívio a pobres e pesará mais na classe média, dizem os especialistas. Porque pobre não come gasolina nem energia elétrica. Só um parágrafo. Depois de castigar fortemente os mais pobres nos últimos 3 anos, a inflação de alimentos deve dar trégua em 2023. Tomara. Neste ano, a classe média é quem deve sentir mais o peso da aceleração dos preços, que será mais forte nos itens administrados, como gasolina e energia elétrica, do que nos alimentos. Energia elétrica. Bom tempo pra gente falar. Saíram algumas notícias interessantes. A primeira é essa daqui. Tarifa de Itaipu vai subir. Tarifa vai subir. A energia elétrica, sim, ela vai aumentar. A turma não está errada, diz o novo diretor-geral da usina. Mas pobre não tem energia elétrica em casa, né? Pobre não tem, pobre não usa, pobre não come. Então, ele não precisa. Energia elétrica não vai impactar a vida dele. Aí você fala, mas Kim, as fábricas de alimento, elas utilizam motores. As fábricas de alimento, elas possuem luzes, elas possuem câmeras, elas possuem computadores. As fábricas de alimento possuem diversas coisas que demandam energia elétrica. Eu sei, mas no Brasil, diferente de todos os países do mundo, o empresário ele não vai repassar para o pobre. Ele não vai, porque é Nárnia. Estamos vivendo em Nárnia. É Lula Land. É Lula Land, a terra do São Lula. Tô sendo irônico, né? Óbvio. Para mostrar o absurdo que é a Folha de São Paulo tentando fazer a população de besta. Aí o pobre, não vai não.
O pobre não come, o pobre não faz nada, o pobre não precisa de nenhum setor, porque tudo nesse planeta Terra hoje depende de energia elétrica. Tudo que existe. Mas não, é só a classe média. Aí você vai ler as notas sobre Itaipu, aquela usina gigantesca, né? Os maiores do mundo. Acho que só perdeu para aquelas 3 gargantas lá nos comunas. Aí você vai ler a nota para também ver algumas coisas, né? E aí o VR, que tá lá à frente da Itaipu, né? Etc, tudo mais. Uma das novas metas é o quê? É investir para conseguir gerar energia mais barata? Não é isso. Uma das metas é retomar as obras da UNILA, a Universidade do Foro de São Paulo. Essa é a meta de Itaipu. E aí o pobre vai poder estudar. E se você é contra, você é fascista. É porque você tem raiva de ver o pobre na faculdade. Segundo ele, a universidade é um exemplo de investimento em infraestrutura com potencial multiplicador social que atende à política do atual governo. O Dilma esteve na região, foi lá no Paraguai e fala, sobrevoei hoje a UNILA, uma das universidades que criamos para que tivéssemos um currículo latino-americano. E fiquei muito triste quando passei agora porque parece um prédio abandonado, parece que nada foi feito depois de eu ter deixado a presidência. Nós vamos reconstruir a UNILA. Tá falando mal da Dilma, é? Que ela não fez nada também? Ele deixou, né? Deve ter esquecido. Eu Dilma 2 vezes, eu Temer e Bolsonaro. Obviamente Bolsonaro. Enfim, vamos voltar para Itaipu mais uma vez. Nova gestão de Itaipu quer reparar dívida histórica com comunidades indígenas. Eu quero saber só que horas Itaipu vai trabalhar para gerar energia mais barata para o povo brasileiro. Mas óbvio, né, gente? Tem que primeiro pagar a dívida histórica. Nos últimos 6 anos, desde o início do governo de Michel Temer, Itaipu foi protagonista de grandes obras de engenharia e infraestrutura. Acabou. De acordo com o VR, o foco deverá mudar para o desenvolvimento socioeconômico regional. Dentro desse guarda-chuva, uma ação para curto prazo é o que VR caracteriza como reconhecimento e pagamento de uma dívida histórica da hidrelétrica com povos indígenas que viviam na região oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai, na qual era alagado pelo reservatório de Itaipu nas margens do rio Paraná no início dos anos de 1980. E finalmente vai pagar a dívida histórica. Mas vamos continuar que a economia está indo muito bem. Não está. Helena Landau fez o L, trabalhou na campanha da Simone Tebet, e eu acho que ela só está revoltada porque ela não está fazendo parte. Estava na transição por um momento, mas agora está dando um piti. Se tivesse ganhado um cargo, estava quieta. Novo governo vai desfazendo reformas iniciadas em 2016 e nova vítima é o marco do saneamento. Quem poderia imaginar? Coitado do marco do saneamento. Dilma 3, né? Parece querer se livrar da imagem do social-democrata que adquiriu por ter dado continuidade às políticas de FHC. Veio agora decidido a assumir o papel de líder da esquerda para valer. Acredita de verdade em um Estado que faz tudo. E se a consequência for inflação, o crescimento medíocre, isso será mais uma vez atribuído ao inimigo externo que já foi até escolhido, Banco Central. Lembra da Luiza Trajano? Banco Central. Quem é o culpado? Quem é o malvadão? Campos Neto. Banco Central. Juros altos. A explicação para todos os problemas do Brasil se resumem a juros altos. Se o juro for baixo, tá tudo resolvido. Mas pode virar o Congresso Nacional e também o Lira, né? Depende aí do dia. Às vezes aí ele fala, no Campos Neto não dá para colocar a culpa no Campos Neto aqui, né? Tá falando de reforma tributária, arcabouço fiscal, vamos colocar então a culpa no Lira. Vamos colocar a culpa na Câmara. Mas o que não vai ser o Campos Neto. Guarda isso. Ainda vamos voltar. Mas vamos continuar na matéria da Helena Landau. Basta ver como o PT analisa o desastroso biênio de Dilma. Não foram a política fiscal irresponsável, os recursos desperdiçados no BNDES, nem as pedaladas que levaram o país à maior recessão da história. Não foi nada disso. Foi um golpe imaginário. A Lava Jato que inventou corrupção onde não havia e destruiu empreiteiras. Falo para vocês, eu
aceito sentar para debater se a Lava Jato teve impactos econômicos que não deveriam. Eu acho assim, não sei se vocês concordam comigo ou não. Eu acho que a Lava Jato, ela tinha que ter ido atrás dos corruptos mesmo, e ter tido empenho, um trabalho para garantir que as empresas não fossem quebrar. Porque a empresa, né, enquanto um ente, você toca, você conhece, ela não existe. E beleza, como é que é resolver isso? Eu não tenho a solução. Não tenho a solução. Bota todos os corruptos na cadeia, todo mundo que roubou na cadeia, mas a empresa que tá ali dá uma limpa na empresa e tenta manter a empresa funcionando, porque gera emprego. Isso eu aceito para sentar e conversar. Agora, querer falar que a Lava Jato só fez perseguir, que é todo mundo vítima, é tudo coitadinho e que eles nunca roubaram nada, aí que é complicado, né? Ou a turma da esquerda aceita que eles roubaram, fala, a gente roubou, a culpa é nossa, a cidade ficou com raiva, não vamos roubar. Pode até falar, não vamos mais roubar, mudamos, vou pedir desculpa, beleza. Mas assume o que fez e depois a gente pode discutir qualquer tipo de excesso. Isso pode. Mas eles não assumem, eles ficam nessa história de um golpe imaginário. A deconstrução das reformas vai criando insegurança jurídica e regulatória e pode afastar investidores privados, assim como numa profecia autorrealizada, reforçará o discurso de que, sem governo gastando, a economia não anda. A lista de mudanças é extensa. A TLP do BNDES, lei das estatais, reforma da Previdência, política de preço de combustíveis, desinvestimentos da Petrobras, privatização da Eletrobras, fim da limitação de despesas do governo e agências reguladoras, que são diversas. Uma delas, inclusive, é a ANA, né, que tomava conta, porque mudaram tanta coisa em janeiro, que assim, a legislação, inclusive, o Estadão na época fez um artigo que pontuava as inconstitucionalidades da mudança, mas é do bem, tudo permitido. Outra vítima é o novo marco legal do saneamento, mesmo tendo em apenas 2 anos comprometido 50 bilhões em investimentos. Um setor que antes do marco do saneamento, o investimento médio era de 3 bilhões por ano. 3! Foi para 50 em 2. E mais 30 bilhões em outorgas. Bota os dois juntos, dá 80. Vamos dividir por 2, dá 40 bilhões por ano. Era 3, falou para 40, 13 vezes, 3,3 vezes a mais o crescimento. Você tá entendendo? Aumentou 13 vezes, poderia estar até feliz, 13, o número que eles gostam. As estatais, por sua vez, não conseguiram demonstrar capacidade financeira para cumprir as metas de universalização impostas dos novos contratos. E a Helena Landau trouxe informação interessante. Algum tempo atrás, eu trouxe uma nota do Rui Costa falando que esse negócio do marco saneamento não presta, que é ruim, que não serve de nada, que vai rever, que esse não é o melhor caminho, que o governo do Bolsonaro não sabe fazer nada e que ele tem a solução. E aí a informação que a Helena Landau traz é sobre Minha Bahia, sobre a Embasa. Rui Costa diz que outorgas muito elevadas são ruins, pois vão gerar tarifas elevadas. Bom, mas no estado que o Rui Costa governou por 8 anos, a Embasa cobra mais pelo serviço do que a média nacional e acima das privatizadas. As empresas privadas ao redor do Brasil cobram menos do que a Embasa estatal do Rui Costa. Será que o problema que vai privatizar, o preço vai subir? Ué, e por que a Embasa então cobra mais caro? A Bahia deve ser um caso à parte, né? Realmente é um caso à parte. O PT tá tomando conta há não sei quantos anos. E mesmo assim, só 38% dos baianos tem coleta de esgoto e desse total, metade não é tratada. O investimento privado em ligação de água e esgoto é, em média, 70% acima do realizado pela Embasa. O saneamento é uma política transversal de grande impacto social. Reduz a mortalidade infantil. Por quê? Porque não pega doença, né? Não tem aqueles córregos passando, principalmente nas regiões mais pobres. E também as pessoas, né? Gente, eu não sei você, mas essa imagem não sai de minha cabeça. Quando eu era criança,
Minha mãe me fez ir com ela para levar uma cesta básica, um lugar que chamava Extensão do Feira 9. Ali eu vi o que era miséria, com meus próprios olhos. Você vê o cara cavando um buraquinho para fazer o número 2. Tem gente que vive assim no Brasil. Nunca mais eu esqueci essa imagem na minha cabeça. Foi algo assim assustador. E falou, obrigado, Deus. Obrigado. Vou tentar não reclamar, mas eu continuei reclamando, né? Sabe como é. Mas vamos continuar. Melhora o desempenho de crianças na escola, previne doenças, e isso reduz gastos com saúde. É fundamental para criar igualdade de oportunidades e contribuir para a mobilidade social e o aumento da produtividade do trabalho. Dezenas de milhões de brasileiros concentrados na população mais carente serão novamente esquecidos com esse retrocesso. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Além disso, o racionamento ajuda ao meio ambiente, não é dejetos, né, em qualquer lugar, gera empregos que serão milhares de obras ao redor do Brasil para trazer a universalização do serviço. E aí vamos voltar para a questão econômica mais uma vez, para falar do Banco Central. PT reabre fogo e divulga protestos pela saída de Campos Neto do BC. Não é o PT, é o site oficial do PT. Não é qualquer petista, na verdade, é o PT mesmo. Estão fazendo isso institucionalmente, em nome do partido. Publicou hoje, no caso ontem, uma convocação para protestos programados para a semana que vem em pelo menos 10 capitais contra a alta taxa de juros mantidas pelo Banco Central. Sabe o que o PT está fazendo? Eles estão criando uma metanarrativa. Eles não querem que o Roberto Campos saia, porque se o Roberto Campos sair, eles vão ter que inventar outra desculpa. Aí vai tentar falar o seguinte, não, que mudou, aí perdeu a confiança, o juros teve que aumentar, a galera ficou com medo. A gente teve que manter os juros altos por causa do Roberto Campos, porque ele gerou esse caos no mercado. Eles vão inventar uma desculpa, eles precisam dar desculpa. E pela saída de Roberto Campos Neto do comando da instituição financeira. Lá na frente, quando a economia estiver destruída, a economia está destruída, por quê? Porque o Roberto Campos estava lá. Pedimos a saída dele. Pedimos a redução dos juros. O PT está criando sua metanarrativa e tem empresário apoiando, empresário do Conselhão, com a mesma ladainha. Glaze sobe o tom e manda Campos Neto pegar o boné dele e ir embora. Você estava no site do PT, a Glaze não faria diferente. Há uma semana da decisão sobre a taxa Selic, o presidente do PT volta a pressionar o Banco Central pelo corte dos juros. E mais uma vez, voltando para Ina Landau, só para vocês não saírem da memória, olha o que ela falava. Se a consequência de todas as medidas que o Dilma está tomando for inflação e um crescimento baixo, medíocre, isso será mais uma vez atribuído ao inimigo externo que já foi até escolhido, o Banco Central. Nós, diferente da imprensa, nós temos memória. Temos memória? No Atlas de janeiro, subtema Banco Central, tem um tema específico só para falar do Banco Central dentro do tema economia. Trouxe até o texto, está lá escrito. Diante de todo o caos econômico, Lula e seus aliados sabiam que seria necessário criar alguma desculpa ou talvez achar alguém para colocar a culpa. A nota de 8 de janeiro de 2023, lua de mel entre o Dilma e Banco Central, será curta. O Dilma vai jogar na conta do Roberto todos os fracassos de sua agenda econômica, diz um aliado de Roberto Campos Neto. Olha quando tá falando isso daí, ó. 8 de janeiro. Os primeiros ataques do Dilma contra o Banco Central começaram a acontecer na segunda quinzena do mês de janeiro. No dia 8 de janeiro também, no mesmo dia. Não, desculpa, essa foi do dia 7, foi um dia antes. Foi atualizado no dia 8. E quem poderia ser o bode expiatório? A Veja relatava que o Dilma vai jogar na conta do Roberto Campos. Ela nem colocou o parágrafo abaixo. Governo caminha para um conflito com o Banco Central. Quem diz isso? Mendonça de Barros, ex-diretor do BNDES, ex-ministro da Comunicação. Ele teve mais um cara, ele também trabalhou no Banco Central. BNDES com certeza. E também foi ministro da Comunicação do governo do FHC. É um economista. E esse economista, um cara que tem um trânsito, ele anda dentro, ele falava em 7 de janeiro, governo caminha para um conflito com o Banco Central. Economista diz que integrantes do governo já estão reclamando dos juros do Banco Central, mas sem estabilidade fiscal,
as taxas não caem. Dependendo de mim, o PT não vai emplacar sua meta narrativa. Quando a gente chegar lá na frente, eu vou mostrar, ó, a turma. Sabe quando começou os ataques? Em janeiro, na segunda quinzena. Tá aqui, ó, tá relatado. Foram essas aqui as primeiras falas do Dilma. No mês de fevereiro, eu já tô montando o meu roteiro, né? Pra montar as coisas e tudo mais. Botar lá pra pessoa começar a escrever. No mês de fevereiro, teve uma nota que saiu na Veja falando o seguinte: que o noticiário econômico, ele começa a ganhar grande proporção no governo do Dilma. Quando eu fechei o mês de janeiro, eu acho que deu mais ou menos assim uns 100 slides, né? São umas 70 notícias. No mês de janeiro, teve noticiário econômica. O mês de fevereiro já pulou para 250. O mês de fevereiro, a quantidade de notícias do âmbito econômico pulou para 250. Você vê o que a Veja está falando, você vê que é real a preocupação. Você vê que no mês de fevereiro as coisas já começam realmente a colapsar. Quando você vai colocando assim as notícias, eu estava relendo as notícias e falei, meu amigo, tá ruim, viu? Tá ruim. Não tá bom, não. Não tá bom, não. E o mês de fevereiro foi quando realmente se intensificou os ataques contra o Banco Central, tentando colocar a culpa, que chegou ao ponto o Roberto Campos Neto e até o Roda Viva, né? Pra perguntar sobre a camisa que ele utilizou para ir votar. Enfim. Tudo isso estará registrado. Esse é o meu jabá de hoje, não vou ficar aqui insistindo demais. Quem quiser assinar, tá aqui em cima, kimpaim.com, tá lá o Atlas Brasileiro, o volume de fevereiro já está em produção. Ainda no âmbito econômico, olha que interessante. A gente comentou sobre um personagem dessa nota esses dias. Abralatas propõe tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente. Olha que engraçado. Vamos juntar alguns pontos. Começando até com as informações do mês de janeiro. Marina Silva começa o ano falando que na reforma tributária, o que depende dela, vai ter regulamentação do mercado de carbono. Marina Silva vai para Davos e fala sim, vai ter regulação de carbono. Marina volta de Davos continua com a mesma história. Vai ter, né, regulação de carbono. O tempo vai passando, na reoneração dos combustíveis, teve aquele momento lá que a Daniela Lima falou alguns absurdos, junto com o Nakagawa. E aí, eles lançaram uma nota onde o AP, né, que é o secretário que está tocando essa pauta, falava do tal imposto do pecado. Mais uma vez falava da história do carbono, etc, tudo mais, PPP, tititi, e queria taxar coisas que fossem meio que prejudiciais. Se você abre um caminho para taxar o que faz mal, você não pode criar um caminho reverso para beneficiar quem faz o bem. Olha a construção que vem sendo feita. Aí, olha que ideia sensacional. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio quer incluir na proposta da reforma tributária que tramita no Congresso a tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente. Você que não é SG, que tem um Palio 1.0, tá aí com dificuldade para fazer a manutenção, tá com o pneuzinho meio careca, né? Tá daquele jeito, que come carne, você faz mal. Eles são ESG, eles são do bem. Ele tem o selinho, você tem o selinho? Não tem, então você vai pagar mais. Ah, mas eu sou pequeno produtor, eu sou um microempresário, você é ESG? Não, você não é, então você vai pagar mais. A entidade realizou nesta quarta um evento em parceria com a Coca-Cola, empresa pequena, que contou com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim. Putz, agora que eu li isso daqui, me faltou outra nota. Tem uma associação também que é dos refrigerantes, só que das marcas menores, que eles estavam reclamando do imposto do açúcar, que isso ia prejudicar muito eles e os grandões não nem sentir. Mas enfim, né? Arnaldo Jardim, presidente das Frentes Parlamentares pelo Brasil Competitivo e Economia Verde em Brasília, sobre ações da economia verde em pautas do Executivo e do Legislativo. Arnaldo Jardim, na hora que eu bati o olho, eu falei, eu lembro do Arnaldo, eu falei dele. Falei dele. Frente Brasil Competitivo defende prioridades no Congresso. Olha quem é o cara do verde, né? Da ideia verde. Presidida pelo deputado Arnaldo Jardim, a frente quer avançar no debate da reforma tributária. Entre os pontos, fortalecimento do mercado de carbono.
Olha como você coloca as coisas, né, que vai acontecendo no Brasil em ordem. Interessante, né? Começa lá atrás. Marinha, aí vem a autoridade climática, vem, sabe aquilo, vem que eu quero, aviação, papapá. Estamos chegando lá, estamos chegando no ponto onde a turma SG não vai pagar imposto. Não vai pagar. Estamos chegando lá, do jeito que eles querem. Aqui é só para agradecer mais uma vez. Estamos no top 9 dos jornalistas com maior engajamento em todo o Twitter. Deixando vários nomes aí da grande imprensa para trás. Quem tá lá em cima é o nome, sei lá, fala de Big Brother, umas coisas dessas, enfim, né? Nem a turma da esquerda. Mas estamos no top 9 nacional. E vamos falar de eleição. A começar por aqui, né? O Dilma tá usando o seu amigo Requião, rapaz. Que tristeza, olha. Lula volta ao Paraná em agenda sem Requião, aliado local na eleição passada. E se você tá falando, mas o Requião só fez compartilhar nota. Ele não tá achando ruim, não? Lula me usou na campanha, mas não me chamou nem para a posse. Foi usado. Oh, meu Deus, coitado, né? Fui usado. Te usou, foi? Danado. Mas tá aí, né? Vamos lá. Eu queria falar sobre eleição, a começar por aqui. Você vê, né? Antigamente era casa de taipa. No vídeo do Boulos da Cisterna, ele começa falando sobre... Olha só, rapaz, essa casa aqui, né? Bioconstrução. Sensacional. Olha pra isso daqui. O Boulos, né? O Boulos é demais. O Boulos é demais. Tudo bem. Tudo bem. Leonardo Coutinho, ele comenta sobre isso para vocês verem o absurdo que as coisas são. Porque, gente, olha só. Tentar falar que a cisterna é uma nova invenção, é algo assim, uau, fora do comum, etc, tudo bem? Beleza, você só tá meio que, sabe, ludibriando alguém, só tá enganando a pessoa. Isso é de boa. Beleza, engana aí. Finge que é uma invenção nova. Só que você bater palmas, você glorificar esse tipo de casa, e o povo fala, porque a gente faz reunião aqui, isso é um perigo, pessoal. É um perigo. E a imprensa deveria estar prestando atenção nisso. Graças a Deus temos jornalistas como Leonardo Coutinho, que não aparece tanto quanto deveria, mas sempre que aparece é sempre com uma boa contribuição. O Coutinho fala o seguinte, ó. O Dilma precisa reeditar urgentemente a caravana da cidadania para apresentar o Brasil para a sua garotada. Aí ele coloca lá o vídeo, né? Eu dei play bem no momento, ó. Casa aqui, ó, por bioconstrução. Nome bonito para falar de casa de taipa. E o Leonardo Coutinho fala: uma dica para o pessoal da comunidade Maria da Penha. Derrubem o barraco e procurem um médico. A tal bioconstrução nada mais é que uma casa de pau a pique, ou taipa, uma das principais maternidades do barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Olha só o que o Boulos está glorificando. Ah, para de falar besteira, rapaz. Doença de Chagas é coisa do passado? Será? Vigilância Sanitária encontra na zona sul de São Paulo um inseto transmissor, o Trypanosoma cruzi. Tá lá, bioconstrução. Glorificando um problema. Né? O habitat natural do transmissor, né? Do vetor da doença de Chagas. Entre as várias tragédias de nosso país está o culto ao atraso. Um treco que precisa ser erradicado, né? Ganha novo nome e vira modelo a ser replicado. Aqui um panorama do problema. E ele deixa nota do Globo, mostrando todo a complicação. Gente, essa casa de bioconstrução não pode ser glorificada, não pode ser levada à frente pelo bem da população. Vocês conseguem entender isso? Muitas vezes penso que o Brasil é um país liderado por curupiras. O pessoal finge que anda para frente, mas empurra quem o segue em um passo atrasado, pobreza e subdesenvolvimento. E aí, falando sobre as eleições, o Datena já se filiou ao PDT. Bastou se filiar ao PDT que o Datena já virou woke. Chamou o Boulos para promover o Boulos como candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. O Datena está fingindo, ele não vai ser candidato a prefeito, como sempre ele vai desistir.
E o Bruno Angler fala o seguinte, ó, o Datena chamando o Nicolas de fascista na frente do Boulos e que defende mais o estado de invasão de terra. O Brasil realmente, né, está... Acho que ele queria falar investido. Botou investido. Até chamou o Datena chamando o Nicolas de fascista. O bom é o Boulos. O Nicolas que é um mal. Olha como está o estado das coisas. O Boulos já é o primeiro colocado na cidade de São Paulo. Conta com 36%, né, segundo a pesquisa do Paraná Pesquisa, que pontuou bem na Nacional do ano passado. E o Boulos ainda está trabalhando para ter a Tabata Amaral como sua vice, para trazer mais esse voto feminino, os 5% que a Tabata tem. O apoio do Alckmin, do Lema, do MBL... É o que já tá. Eleição 2024. Olha como estão as coisas. Nesse meio tempo, graças a Deus, nova pesquisa revela fracasso do Dilma e do PT nas 3 principais capitais. Aí fala o quê? Matheus Leitão. Eu resumo. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte não tem espaço pro PT. O PT não tem nome. O PT não tem nome. Junte isso a essa federação entre o PSB, o PDT e o Solidariedade. Hoje, na esquerda, partido organizado, com agenda, com chance de prosperar, pessoal, só. O PT tem o Dilma. Quando o Dilma passar, meu amigo, passou, pode ter a força da máquina, tentar se manter no poder no Nordeste, onde é controlado, só. Não tem agenda. A esquerda no Brasil, desde que abraçou a agenda woke, virou o Partido Democrata, e realmente só o PSOL consegue emplacar essa agenda em seu discurso diário. Por isso que o PSB e o PDT se uniram para tentar lá na frente tentar quebrar a hegemonia do PT e colocar o PT na segunda divisão, virar a Série B e eles subirem para a Série A. Ana Estrela Haddad é citada como possível vice de Boulos para a Prefeitura de São Paulo. CPI das Americanas desgastou a Tabata Amaral a ponto de ser excluída pelo Boulos como possível vice em sua chapa? Pode ser isso, como também pode ser o PT tentando garantir a vice, como também pode ser um movimento para forçar a Tabata a abraçar o Boulos. Talvez a Tabata não queira, talvez a Tabata queira ter voos mais altos, talvez o Lema queira que ela saia candidata. Aí você fala, mas por quê? Se ela sair como vice do Boulos, tem muito mais força. Ué, mas o Lema não está preocupado com isso? A turma que apoia a Tabata pensa o seguinte, cara, você sai agora, você vai se cacificar, você vira um nome, né? Você vira não presidenciável, né? Um prefeitociável. Inventei agora essa palavra, né? Mas você entendeu. Vira um candidato real. Quem sabe para disputar algo maior em 2026. Senado, governo, eu acho muito difícil. Mas você faz o seu nome. Foi candidata. Uma vez que ela está prefeito de São Paulo, tudo muda, né? São Paulo, visibilidade absurda. Olha a quantidade de votos. Olha, inclusive, o peso para o partido. E dá tempo de falar só umas coisinhas bem rápidas aqui sobre a América Latina. Caio Blinder, né? Que fez o L. Os rumos da política externa do Dilma. O governo acolhe com mais efusividade navios militares iranianos do que turistas de países ricos. Qual a lógica para reimplementar os vistos? Nenhuma. Respondido. Dilma diz que não deve viajar para a Ucrânia ou Rússia, mas reafirma desejo de contribuir com a paz. Não tem desejo nenhum, né, gente? Já sentiu o drama também. Inflação da Argentina volta a superar 100% após 31 anos. Amigo do Dilma. Brasil vê figuras da oposição venezuelana como decadentes e investe em novos nomes. A nova oposição, que é uma oposição de mentira, está sendo criada com a ajuda do PT. E assim, com certeza, o Partido Democrata vai conseguir chegar a um acordo, o Maduro vai conseguir entregar o bastão e a Venezuela vai voltar a sorrir de novo e vender petróleo barato, agora que a Rússia tá, né, virou inimiga da galera. Vamos fingir que tá todo mundo, né, olhando e falando, não, tá tudo certo, não tem nada errado por aqui. E só para encerrar, a vice-presidente Francia Márquez, vice-presidente colombiana,
ela não acredita que Cuba seja uma ditadura. Ela diz que a Colômbia é. Aqui está o interessante fragmento da entrevista com Semana, né? Eu não vou trazer. É assim que funciona a cabeça da turma da esquerda. Tem umas coisas sobre o Petro, depois comento. Fala aí sobre as denúncias do filho dele, mas fica para outro momento. Por hora, eu fico por aqui. Como sempre, se gosta do meu conteúdo, pode ser membro do canal, tem um plano valeu, tem um peito na descrição e também tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Lá você tem acesso, qualquer plano dá acesso a tudo. Você só escolhe com quanto você quer contribuir, quanto você quer ajudar. E é isso, meus amigos. Compartilhe esse vídeo. Vou mandar os 2 vídeos aí que eu dei play lá no canal do Telegram. Espero poder estar aqui também vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!